O programa a seguir é uma coprodução entre Educa TV, PUC Campinas e o programa Primeira Infância Campineira. Educa TV apresenta Hora do Pique. Oi pessoal, eu sou o Thiago Ferrari e eu sou coordenador do PIC. O que é o PIC? O PIC é o Plano da Primeira Infância Campineira. E o que a gente quer com isso? A gente quer construir uma cidade que cuide das nossas crianças, que a cidade entenda a importância da gente cuidar das crianças nos primeiros anos de vida, porque isso faz toda a diferença. E para isso, o que a gente precisa? A gente precisa envolver os diversos setores da sociedade. Então, quando a gente está pensando numa cidade que cuida das crianças, que olhe as crianças de uma forma diferente, que mude uma cultura onde coloque a criança como prioridade, a gente não está falando só em saúde, só em educação, só em assistência, mas a gente está falando em toda a sociedade. E hoje a gente está falando de um projeto lindo que a gente conseguiu construir junto com a PUC de Campinas. E aí é importante a gente reforçar, primeiro, a abertura da PUC de querer entender o que é esse plano da primeira infância, ela entendendo isso, ela se envolvendo com isso e envolvendo os alunos. E para nossa surpresa, eu fiquei muito impactado com a qualidade dos trabalhos, com o envolvimento dos alunos, entendendo a importância da gente cuidar das crianças nos primeiros anos de vida. Existem várias justificativas para que a gente tenha esse recorte, esse olhar para a primeira infância. Do 0 a 6 é formado 90% do cérebro. É nessa fase onde tem as maiores conexões neurais, onde é formada toda a estrutura do cérebro. E a partir daí, a gente vai desenvolvendo condições para que a criança possa se desenvolver. E a gente sabe que a melhor forma da criança se desenvolver é a criança estar feliz, é estar saudável, é ter espaço para ela brincar, é ter condições para que ela possa se desenvolver. A gente tem um trabalho lindo, muito sério, muito profundo da nossa Secretaria de Educação com a Educação Infantil. Eles estudam diariamente, se aperfeiçoam a questão da importância do brincar, porque a criança de 0 a 6 ela se desenvolve, ela aprende brincando. E a partir daí a gente vai estabelecendo conexões, construindo políticas intersetoriais para que a gente possa dar condição para que essa criança se desenvolva. Então, reforçando mais uma vez essa importância das interações dos diversos setores da sociedade, a gente está aqui apresentando, a gente vai apresentar aqui o trabalho dos alunos da PUCamp. Meu nome é João Pedro, eu sou estudante de mídias digitais na PUC Campinas e sobre o nosso projeto, num aspecto geral, assim, a gente falou sobre a primeira infância, junto com a Primeira Infância Campineira de Campinas, em parceria com a PUC, e foi muito legal fazer esse projeto. Óbvio que tiveram diversos desafios, mas a nossa orientadora, a professora Ju, ela sempre esteve com a gente desde a pré-produção até a produção e pós-produção também, elaboração dos roteiros, a parte das entrevistas, tudo que a gente precisou fazer para chegar no resultado final foi muito importante. E cada grupo ficou com uma área, então desde aleitamento materno até traumas na infância, alimentação saudável, então cada grupo explorou uma área que era, enfim, importante a gente desenvolver, e aí chegamos no resultado final, com os documentários e os curtas-metragens que a gente entregou no final do semestre. Como você avalia a exposição às telas do seu filho? Constante? Equilibrada? Controlada? Equilibrada, tanto principalmente celular, né, que mais usa hoje. Eu costumo deixar eles com o celular depois que fazem as tarefas. Tem horário para ficar no celular e tem hora para largar também. Depende do dia. Eu sei que as telas não é bom para as crianças, né? Tem até uma certa idade, mas eu evito o máximo. Hoje a gente tem um controle, né? No máximo por dia é 1 hora, né? Então a gente divide entre manhã e a noite, né? Ela mesma já sabe o combinado. Se ela assiste de manhã, à noite ela já sabe que não vai assistir. Então, a gente evita ao máximo. E assim, geralmente o que elas é sempre controlado, né?
acesso maior à internet e aos dispositivos móveis favorece o aumento do consumo entre jovens, adultos e até crianças. A exposição às telas na primeira infância tem crescido a cada dia, fazendo com que gradativamente menos a infância seja aproveitada como era antes. A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que de 0 a 2 anos de idade as crianças não sejam expostas às telas, em nenhum momento. Tempo de interação na tela, ele tá roubando o tempo de interação com o mundo real da criança, que é fundamental para esse desenvolvimento, principalmente nessa primeira infância, né? Então, essa é uma questão fundamental, o desenvolvimento psicomotor. E aí, se eles ficam muito tempo na tela, eles vão aprender o quê? Então, eles estão consumindo aquilo que é para eles aprenderem matemática, português, socializar com as crianças, eles estão aprendendo só tela, só estão vendo tela, e aí acaba preenchendo o espaço que é para o ensino, por exemplo. Então, dá limite, ter aquele tempo básico, para ela fazer outra atividade que não seja envolvido somente ficar parado, porque chama atenção, né? Mídia digital, todos os programas chamam atenção. Mas você ir lá, ter convívio com a família, brincar, isso que está acontecendo aqui agora com as crianças, terra, essas coisas, é importante. A natureza, o contato é muito importante isso daí. Causa muita dependência, causa muita, que nem na visão, pro nenê, isso prejudica muito. Como ainda a luz das telas é muito forte para ela, então eu evito. Eu brinco mais com ela, uso mais jogos. Então, na primeira infância, tem estudos que trazem questões com relação a essa exposição e questões relacionadas à visão. Tem questões também neurológicas que eles trazem, do desenvolvimento neurológico, por conta da importância da interação com a mãe, com o pai, da construção da própria identidade, a partir da relação que o bebê, que a criança pequena estabelece, né, pelo olhar da mãe, pelo olhar do pai, pelo olhar do adulto. Muitos pais e responsáveis acabam recorrendo a meios digitais para o entretenimento das crianças, para que possam realizar outras atividades. Mas os especialistas alertam que o uso não supervisionado do conteúdo e muito tempo de tela podem expor os pequenos a riscos, como conteúdo impróprio e pessoas mal intencionadas na internet. A hora que a gente quer, vamos ficar um pouco de sossego, aí coloca uma música, elas ficam cantando, dançando, aí dá para fazer um serviço de casa, dá para lavar uma louça, canta junto, seria mais por causa disso. Uma babá eletrônica. Primeiro porque eu acho que muitas coisas elas é exposto desnecessário, é exposição a tipos de música com danças muitas vezes sensuais ou até bebidas, essas coisas assim. Então aí o fato de, mesmo tendo esse controle, acaba entrando esse tipo de conteúdo. Então por conta disso a gente sempre está acompanhando. A internet tem muitas coisas boas e também tem muitas coisas ruins também, né? Então vai dos pais monitorar isso. Nem sempre, não é o meu caso, não monitoro totalmente. Ao correr dos dias, do nosso dia a dia, pra gente se ver um pouco com paz, a gente acaba liberando as telinhas. Para eles, pra gente ter um pouco de sossego. Eu não gosto de deixar nas telas, principalmente quando eu não estou, por conta dos conteúdos. Às vezes são conteúdos que a gente não tem noção do que tá passando, eles estão aprendendo coisas que na idade não é apropriado. A outra questão é a qualidade do que elas vão acessar, do que elas vão fazer na internet, né? Que tipo de interação elas vão fazer. Nos anos iniciais, é fundamental a mediação de um adulto. A família, ela precisa ser educada também, para entender a importância da mediação, né, dessa mediação que é fundamental para o uso de tela com as crianças.
tem uma metáfora que fala que as crianças e jovens que nasceram com o digital são nativos digitais. Então, essa metáfora é uma metáfora que é prejudicial para a nossa relação com o digital, porque ela quase que desautoriza os adultos a fazerem uma mediação das crianças no digital. É como se falasse para os adultos assim, elas são nativas digitais, elas sabem tudo. E não é verdade. Ao tratar da exposição às telas na primeira infância, é difícil desvincular esse acesso ao uso da internet. A navegação online não supervisionada também oferece riscos à criança. Eu vou trazer um dado que foi lançado recentemente numa pesquisa, que são todas do CETIC. Tá? O CETIC é um órgão vinculado ao Comitê Gestor da Internet Brasil. Essa tem a TIC Kids Online e tem a TIC Educação. São duas pesquisas que elas foram lançadas agora referente aos dados de 2022. Tem dados como, por exemplo, que 80% das crianças das classes D e E, são as classes menos favorecidas, única tela que elas têm acesso entre 9 e 17 anos de idade é o celular. A única não, é a principal. Tá? Então você vê que essas crianças menos favorecidas, elas usam muito mais o celular do que outros equipamentos com telas maiores. Com o computador era mais fácil, né? O computador ficava na sala, qualquer um que passasse via o que a criança estava fazendo. O celular está um pouquinho mais difícil, né? Então, assim, eu acho interessante ainda não liberar o celular muito cedo para a criança. Então, o tipo de uso que é feito, para que é feito, sabe? Normalmente, na maior parte do uso, é feito para entretenimento, o uso que é feito das telas. E quando o uso é para entretenimento, normalmente ele não tem mediação. Eu não costumo muito ficar de olho no que eles costumam ver, mas eles vêem mais coisas sobre joguinhos. Tipo o Lucas Neto, o de 4 ainda vê. O mais velho já gosta de Minecraft, esse tipo de coisa, sabe? De jogos. Se eu tiver presente, aqui assim, ela fica um tempo em casa e às vezes eu não tô, né? Ela não tem celular, né? Ela usa o meu celular. Então, assim, isso eu acho que é uma vantagem minha, porque ela, quando eu não tô em casa, ela assiste TV, mas não fica no celular, né? Momoe, o que você costuma fazer quando você está sozinha em casa? Eu de 4 vezes fico assistindo. Quando a minha mãe chega, mas eu só tenho que desligar. Eu acho que o dia a dia ela acaba cansando dos brinquedos, né, da rotina. A gente mora em apartamento, então não tem muito espaço. Ela acaba cansando e aí é um escapezinho, né? Tem algo a mais para fazer. Mesmo com a dificuldade de supervisionar as crianças, podemos encontrar diversos pais irresponsáveis que buscam manter o controle sobre o que elas acessam. E, inclusive, utilizam de ferramentas oferecidas pelas próprias plataformas para fazer esse controle. A gente coloca classificação de idade para de 7 anos, né? E a outra, geralmente o e-mail é vinculado com o meu e eu sei que ela está acessando no momento. E uma vez por semana, 2 semanas, a gente dá uma olhada em todo o histórico e não permite que apaga, né? A gente tem que ter esse controle. Até 18 anos eu coloco e elas não pegam o celular sem eu permitir. A gente assiste junto. Assistir junto. Tenho. A maioria dos filmes, tanto que em casa a gente só assiste filme repetido. A gente já sabe até as falas do filme, porque eu já sei o que passa e eu já sei que é bacana, então ela assiste. Às vezes ela assiste na semana 2 vezes o mesmo filme.
PIC.